Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos configurar o Spring Security na nossa aplicação. Na aula anterior, nós criamos a nossa página de login, aqui na nossa aplicação, templates, essa página de login aqui, e também nós criamos as páginas de index de cada um dos tipos de usuário que vai ter na nossa aplicação. Agora, nesta aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar o Spring Security na aplicação. Então, vamos aqui na nossa aplicação para a gente ver como que ela está, né? Aqui está a nossa página de login, que nós adicionamos na aula anterior. Para que a gente configure o Spring Security na aplicação, a primeira coisa que nós temos que fazer é vir aqui no site do Spring.io, em Projects, Spring Initializer, e selecionar, né, clicar aqui em ADD e selecionar a dependência do Spring Security. Então vamos escrever aqui Security. Ela está aqui já, né, Spring Security. Essa dependência aqui. Vamos clicar em explorar e nós vamos pegar a dependência do Spring Security e adicionar na nossa aplicação. Então é essa aqui. Vamos dar Ctrl C. Vamos voltar lá na nossa aplicação e nós vamos no arquivo POM. Pode vir em qualquer ponto aqui da tag dependências e adicionar o Spring Security. A nossa aplicação já está rodando. Nós vamos aqui, né, você viu que está funcionando. Nós temos a nossa página de login que nós definimos, mas vamos adicionar, né, aqui a dependência do Spring Security. Vamos salvar a aplicação, não tinha salvo ainda, para a gente ver o que vai acontecer. Então, eu salvei, vou dar stop aqui, né, na aplicação. Vamos rodá-la novamente para a gente ver o que vai acontecer com a nossa aplicação. Então, observe que ele já, né, quando a gente vê que ele gerou uma senha aqui para a gente, significa que o Spring Security foi adicionado de forma correta na aplicação. E quando nós tentarmos entrar na nossa aplicação agora, vamos aqui para o localhost 8080, olha o que vai acontecer. Ele já vai configurar de forma padrão para a gente uma página de acesso ao sistema. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos adicionar classes de configuração na nossa aplicação para que nós consigamos customizar o acesso ao nosso sistema. Ou seja, a gente vai ignorar essa página padrão aqui que ele define para a gente, não só a página padrão, mas toda a parte de segurança padrão do Spring Security, e nós vamos customizar essa parte tanto de autenticação e autorização do usuário na aplicação. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos aqui na nossa aplicação e a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma classe, né? Vamos clicar aqui no nosso pacote principal, a gente vai criar uma classe de configuração de segurança. Então, nós vamos colocá-la dentro do pacote que vai se chamar Security, e essa classe ela vai se chamar configuração de segurança. Essa classe ela vai estender de uma classe do Spring Security para que nós possamos implementar alguns métodos que vão substituir a configuração de segurança padrão. Vamos clicar aqui em Browser para a gente adicionar já aqui na nossa busca que nós vamos estender uma classe do Spring Security. Então é essa classe aqui, ó. Essa Web Security Configure Adapter. É só selecionar ela, dar OK, ela vai aparecer aqui, vamos clicar em Finish. Então nós vamos subscrever três métodos, né? Implementar, subscrever três métodos dessa classe aqui. Então esses três métodos é que vão substituir a configuração padrão do Spring Security. Só que antes nós temos que colocar algumas anotações aqui nessa nossa classe.
A primeira anotação é a anotação de configuração, que nós estamos especificando que essa classe aqui vai ser uma classe de configuração do nosso sistema. E a segunda será essa Enable Web Security, que vai informar o Spring Security para ignorar a configuração padrão dele e passar a utilizar essa nossa configuração aqui. Então, nós vamos implementar 3 métodos aqui nessa nossa classe. O primeiro método que nós vamos subscrever é o configure. Neste método, nós vamos informar quais são as páginas que cada um dos papéis da nossa aplicação pode acessar. Por exemplo, o administrador pode acessar algumas páginas específicas, o usuário comum poderão somente acessar as suas páginas de usuário comum e o bibliotecário somente as suas páginas. Além disso, nós vamos informar aqui qual que vai ser a nossa página de login e também nós vamos informar qual que vai ser a nossa página de logout e entre outras coisas que nós vamos analisar aqui na codificação. Então eu já implementei esse nosso método. Observe que eu estou passando um objeto HTTP e é nesse objeto HTTP que nós vamos fazer toda a nossa configuração. A primeira coisa que eu estou dizendo aqui, né, quando tiver uma requisição, é o que vai ser permitido ou não acessar na nossa página, quais são a autorização de cada tipo de usuário. Então, a primeira página, o localhost 8080, que é a nossa página raiz, todos os usuários vão poder acessar. Agora, o usuário que queira acessar alguma página da pasta alt/user, que é essa pasta aqui, ó, nós estamos criando desde o início da nossa aplicação, já preparando a nossa aplicação para adicionar o Spring Security. Os usuários que vão ter acesso a essa pasta aqui, né, onde estão essas páginas, são todos os usuários da nossa aplicação. Os usuários que têm o papel de administrador, né, somente eles que vão poder acessar as páginas que estão nessa pasta aqui. Então, somente o administrador que vai poder acessar essas páginas. Por outro lado, o bibliotecário, ele vai poder acessar somente as páginas que ficarão dentro dessa pasta aqui do bibliotecário. E também esse mapeamento aqui, ó, usuário/admin, somente o administrador vai poder acessar. Mas aonde está esse mapeamento aqui, né, que não está nas nossas pastas? Esse mapeamento está lá no nosso controlador de usuário. Se nós olharmos aqui no nosso controller, observe que eu estou fazendo um mapeamento de usuário e tem alguns métodos que somente o administrador vai poder acessar, tá? Então são esses métodos aqui. Por quê? Porque pode acontecer do usuário vir aqui na nossa página e tentar colocar aquele caminho lá, usuário/admin/listar, e tentar acessar por aqui. Então, nós já estamos prevendo que isso pode acontecer e por esse motivo nós estamos fazendo essa restrição de acesso aqui também. Então, por exemplo, se o bibliotecário tentar acessar alguma página da pasta admin, do administrador, nós vamos dizer para ele que o acesso vai ser negado. Então, nós temos que criar essa página aqui, né? Para informar para o bibliotecário, na verdade a gente criou na aula anterior, né? Que ele está com acesso negado. E também a autenticação da nossa aplicação, ela vai ser via formulário de login, que foi aquele formulário que nós criamos aqui na aula anterior, ó, esse login aqui. E esse formulário de login, né, estou informando aqui que ele vai ser essa página login aqui que nós criamos, tá bom? E todo mundo, né, que for tentar acessar essa página, todo mundo vai ter o acesso permitido, permitido a todos, tá bom? E quando tiver o logout na nossa aplicação, que a gente vai implementar ainda, né, o sair, ele vai ser encaminhado para o servlet do Spring Security para fazer o logout, ou seja, tirar o usuário da sessão. Então, esse método aqui é um dos métodos mais importantes da configuração, mas nós temos que implementar mais outros 2 métodos, né? Inclusive, o próximo método que a gente vai implementar, a gente vai ter que dizer para o Spring Security quais os detalhes do usuário, né?
quais os dados dos nossos usuários para que ele consiga gerenciar o que cada um dos nossos papéis aqui, né, dos nossos usuários podem acessar. Então, nós vamos criar um método aqui que ele vai expor um objeto que é do tipo userDetail, e esse objeto vai estar as informações dentro dele, né, do usuário e quais são os seus papéis, para que o Spring Security ele possa, né, verificar se esse usuário que vai estar logado no nosso sistema, o que ele pode acessar ou não, baseado nessa configuração aqui, tá bom? Então, nós vamos implementar esse método agora. Então, já implementei o nosso método. Esse nosso método ele está subscrevendo nessa nossa implementação, ele está subscrevendo esse método aqui desta classe que nós estamos estendendo. Então, a única funcionalidade desse método é expor, né? É retornar aqui, por enquanto ele está nulo, mas retornar um objeto do tipo UserDetailService. Então, para que a gente retorne esse objeto, a gente vai ter que implementar esta interface aqui para que nós possamos criar os detalhes do usuário de acordo com a nossa aplicação. Então, nós vamos criar uma nova classe que implemente essa interface aqui para que nós possamos retornar um objeto dessa nossa classe que nós vamos implementar agora. Então, nós vamos vir aqui no nosso pacote de segurança e nós vamos criar uma classe, né? Botão direito do mouse, New Class, que vai implementar os detalhes do nosso usuário customizado para a nossa aplicação. A nossa classe vai se chamar Detalhe Usuário Serviço e ela vai implementar a interface User Detail Service. Então, nessa tela, nós vamos escolher User Detail Service, clicar aqui, você pode começar a digitar aqui em cima, User Detail Service, que ela já vai aparecer. Nós vamos selecionar ela e dar OK. Tá? Então, nós estamos com a nossa classe aqui implementando a interface do Spring Security. Então, nós vamos implementar essa interface para nós criarmos o nosso detalhe do usuário de forma customizada. Então, vai ser aqui que nós vamos implementar e nós vamos retornar um objeto aqui e esse objeto ele vai ser exposto por esse método aqui da nossa classe de configuração de segurança. Então, nós vamos aqui na nossa página não, nossa classe, e nós vamos fazer a implementação dessa nossa classe. A primeira coisa que nós temos que fazer nessa nossa classe é declarar um objeto do tipo usuário repositório. Por quê? Porque nós vamos acessar o banco de dados nesse ponto aqui para buscar o usuário por esse username que está sendo passado como parâmetro. Então, nós vamos buscar o usuário no banco de dados, buscar o seu login, buscar a sua senha e buscar também os papéis desse usuário e retornar o usuário customizado aqui para o Spring Security. Só que para fazer isso, nós temos que vir aqui e criar o nosso usuário repositório, para que nós possamos depois utilizá-lo, né, para fazer a busca no banco de dados. E aqui é onde nós vamos implementar essa busca no banco de dados por meio desse username aqui. Tá? Então, lá no nosso repositório, nós já temos o nosso método findByLogin, que ele está buscando pelo login do usuário e que vai retornar um objeto para a gente. Então, a gente vai chamar esse método aqui. Então, eu já estou fazendo a busca aqui por esse método findByLogin, pelo username que está sendo passado aqui como parâmetro para a gente. Então, a gente vai buscar no banco de dados pelo username do usuário e nós vamos buscar o objeto e colocar nessa referência de usuário aqui. Só que antes disso, observe que eu estou utilizando esse método e em nenhum momento eu estou criando um objeto para essa referência de repositório. Ao invés de a gente utilizar o autoride aqui para fazer a injeção de dependência, nós vamos fazer essa injeção de dependência via construtor. Então, vamos clicar com o botão direito do mouse aqui, Refactor, e gerar o construtor usando campos. Né? Usando campos, a gente vem aqui. Então, a gente já está com o nosso construtor, o nosso usuário definido aqui, repositório. Nós já criamos o construtor para injetar a dependência nele e nós já estamos utilizando ele aqui no método para fazer a busca do usuário pelo login. Agora a gente vai buscar as informações do usuário no banco de dados, principalmente os seus papéis,
para retornar essas informações via esse return aqui, que por enquanto está nulo. Então, eu já fiz a implementação do método aqui para a gente não perder tempo. Então, o que está sendo feito aqui, né? Depois que eu busquei o usuário no banco de dados pelo seu login, eu vou verificar se ele está diferente de nulo, né? Por que eu estou verificando se ele está diferente de nulo? Porque pode acontecer do login chegar aqui e esse login não existir no banco de dados. Por exemplo, suponha que o login seja Maria, dessa pessoa que está tentando acessar o sistema, né? E aqui ela escreve Maria com 2A no final. Então, vou buscar no banco de dados, eu não vou encontrar essa Maria com 2A no final. Ou seja, o login vai estar errado. Então, ele vai estar igual a nulo, ele vai cair no else aqui e disparar essa exceção. E se a pessoa vai estar ativa ou não. A pessoa só vai poder acessar a nossa aplicação, né, o usuário que está tentando fazer o login, se ele tiver com o campo ativo do usuário com true. Tudo bem? Esses métodos não, né? Essa interface aqui, essa classe aqui, né, que nós estamos utilizando aqui nesse método, todas elas foram importadas já. Como o código vai ficar disponível, não vem ao caso eu mostrar em cada um dos locais que eu estou importando. Mas a maioria delas é do pacote do Spring Security. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se o usuário é diferente de nulo, se ele está ativo, o que eu vou fazer? Eu vou criar um conjunto aqui de papéis do usuário, ou seja, para armazenar todos os papéis que esse usuário pode ter. Se nós olharmos lá na nossa classe usuário, esse nosso usuário ele pode ter mais que um papel, né? Ele tem uma lista de papel aqui. Então, ele pode ser, por exemplo, um usuário bibliotecário e um usuário comum na aplicação ao mesmo tempo. Então, por isso que eu estou tratando como uma lista lá. E essa lista é do tipo que o Spring Security necessita, tá? Então, ela é um conjunto. E eu estou declarando ela com este nome aqui. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando o objeto usuário que está aqui, ó, estou utilizando o método getPapéis dele. Se nós olharmos lá na classe usuário, pelo fato de eu ter uma lista de papéis, eu vou ter o método getPapéis aqui também. Então, quando eu estou pegando esse método getPapéis aqui, eu vou trazer todos os papéis que esse usuário vai ter. Então, eu estou pegando um por um, colocando nessa variável aqui, e pegando o nome do nosso papel. O que é o nome do nosso papel? Se ele é um user, se ele é um bibliotecário ou se ele é um admin. Vamos olhar lá na nossa classe papel. Então, na nossa classe papel aqui, a gente tem uma string que está especificando se ele é, né, um user, um admin ou um bibliotecário. Então, aqui nesta nossa classe, eu estou pegando um por um desses nomes e criando um objeto simples aqui, né? Esse objeto simple granted authority nada mais é do que uma classe que só tem uma string lá dentro que vai armazenar uma dessas strings aqui. Então, quando eu estou criando esse objeto e colocando nessa variável, observe que eu estou adicionando aqui, ó, nessa lista de papéis do usuário. Está pegando um por um e colocando aqui. Por quê? Porque eu estou pegando quais os papéis que esse usuário tem aqui na aplicação, né, que já está gravado no nosso banco de dados, para depois informar o Spring Security quais os papéis desse usuário. Tá? Como que eu faço isso? Estou criando um objeto aqui embaixo, ó, que é do tipo user, né, que é do framework Spring Security. Ele é do tipo user, mas eu posso retornar aqui, ó, como a superclasse dele de forma polimórfica. Então, eu estou criando esse objeto que é um user, que é um objeto bem simples. Estou passando o login do usuário aqui. Estou passando qual que é a senha do usuário aqui, que eu busquei no banco de dados anteriormente, ó. Então, estou pegando o login dele, estou pegando a senha. E, além disso, quais os papéis que ele tem no sistema, que eu criei aqui em cima e fiz um for baseado no método getPapéis do usuário para pegar todos os papéis dele colocando dentro desta lista de papéis aqui, né, desse conjunto que eu criei aqui em cima, e aqui eu estou passando como parâmetro para ele. Então, basicamente, eu estou criando um objeto user, né, do Spring Security, que eu estou passando o login,
o password e a lista de papéis do usuário. Então, quando eu retorno este objeto aqui, eu estou retornando já as informações do nosso objeto usuário customizado para o Spring Security. Ou seja, o Spring Security ele vai passar para mim aqui, ó, quando a gente digitar lá o username e a senha do usuário no nosso formulário, o username do usuário ele vai chegar de alguma forma aqui para a gente. Então, quando ele chegar aqui, eu vou ao banco de dados, buscar ele, pego todos os papéis do nosso usuário e aqui eu estou criando um objeto usuário para passar o login, a senha. O Spring Security não fez ainda a comparação da senha do usuário para fazer a verificação da senha dele e quais os papéis que esse usuário tem. Então, quando eu retorno isso aqui para ele, ele vai pegar essa senha que eu estou passando aqui e fazer a comparação com a senha que a pessoa digitou no formulário de login da nossa aplicação. E agora eu tenho que criar, né, expor um objeto desse aqui nessa nossa classe de configuração aqui, ó, na implementação desse nosso objeto, tá? Porque esse é nosso método aqui que vai retornar este objeto aqui que a gente acabou de criar, né? Ele que vai retornar o nosso userdetail customizado. Então vamos vir aqui e fazer a implementação aqui nesse nosso método aqui. Só que antes eu estava esquecendo de informar aqui, a gente tem que colocar umas anotações nessa nossa classe. A primeira anotação aqui é que ela vai ser uma classe de serviço, vai ser um service, e pelo fato dela estar acessando o banco de dados aqui em algum momento dentro dela, né, e ela não está fazendo esse acesso dentro de um controlador, eu tenho que dizer que ela é uma transaction. Tá? Ela está fazendo uma ela não, né? Que ela vai fazer uma transação de banco de dados. Então, a nossa classe já está pronta, agora vamos criar um objeto dela e retornar neste método aqui. Então, para nós não perdermos tempo, como de costume, eu já implementei um método. Então, eu estou criando aqui, né, um objeto do tipo detalhe usuário serviço, que foi essa classe que nós acabamos de implementar aqui, detalhe usuário serviço, que busca os dados do usuário customizado no banco de dados. E como essa nossa classe é que ela recebe, né, como parâmetro no construtor uma referência de um repositório já, ou seja, um objeto repositório já criado, para injetar aqui nesse nosso atributo de usuário repositório, eu estou passando como parâmetro aqui um usuário repositório que eu criei aqui em cima. Só que quando eu criei esse aqui, eu já estou injetando a dependência dele. Quando eu crio esse objeto aqui, eu já logo retorno ele. Para quê? Para que quando eu retornar esse objeto aqui, eu já estou expondo ele, né? Retornando para o Spring Security quais as informações do nosso usuário, para que ele consiga fazer a comparação, né? Fazer a autenticação e fazer a autorização do nosso usuário em algumas páginas. Agora nós temos que implementar mais um método aqui. Tá? Nós vamos implementar um método que vai criar, né, um objeto de criptografia para a nossa classe. Então, eu já criei o método que vai gerar um objeto de criptografia para a gente. Então, é esse método aqui. Então, eu estou utilizando a criptografia padrão, que é a mais utilizada no Spring Security. Então, eu criei um objeto dela aqui, que se chama crypto, e estou retornando. Este método que eu estou criando aqui, observe que ele está com a notação bin. Significa o quê? Que quando o Spring Boot lê esta nossa configuração aqui, ele já vai verificar que esse método está com a notação bin, então ele já vai executar esse método para deixar disponível o nosso objeto de criptografia. E esse objeto de criptografia aqui, a gente vai usar ele tanto nesta classe aqui, existe mais um método de configuração que nós temos que implementar ainda, né? Subscrever dessa classe aqui, e também nós vamos utilizar esse objeto de criptografia que está sendo criado aqui para a gente, quando nós formos cadastrar um novo usuário na aplicação.
né? O usuário ele vai ter que ser cadastrado já com a senha criptografada, porque o Spring Security vai utilizar esse objeto aqui para pegar o dado, né, a senha que é digitada naquele formulário de login que nós criamos na aula anterior, criptografá-la e comparar com a senha criptografada que está armazenada no banco de dados. Então, esse é o motivo da gente criar esse método aqui. Então, agora só falta a gente criar mais um método, que é o configure, que é um método que nós vamos subscrever dessa classe aqui também, e nós vamos sobrecarregá-lo com esse método aqui, ou seja, ele vai ter o mesmo nome desse método. Então, eu já implementei o método para a gente não perder tempo. Observe que o nome dele também é configure, mas pelo fato de aqui estar com um determinado parâmetro e aqui estar com outro, significa que eu estou, além de subscrever esse método, eu estou sobrecarregando ele, né? Para o Java, eles vão ser dois métodos distintos. Então, este método aqui, ele está recebendo esse objeto out, né? O que ele vai fazer com esse objeto out? Observe que aqui, ó, neste ponto, eu estou pegando aqui um objeto de detalhe do usuário, retornado por esse método aqui, ó, que nós subscrevemos aqui em cima. Então, esse método aqui, que cria esse objeto detalhe usuário, esse objeto detalhe usuário, que pega as informações do nosso usuário no banco de dados e retorna aqui para a gente, eu estou pegando a chamada desse método aqui, né, o retorno desse método que está retornando para mim esse detalhe do usuário, né, esse objeto que foi criado aqui dentro dele, e eu estou pegando neste ponto aqui. Eu estou pegando aqui também, ó, a criptografia que nós acabamos de criar aqui em cima utilizando este método aqui, ó, gerar criptografia, tá? Então, estou chamando esse método aqui lá embaixo também. Então, neste ponto aqui, eu estou com os detalhes do usuário nosso, que é o nosso usuário customizado, e também estou dizendo qual que é a criptografia que vai utilizar na autenticação da pessoa, que está tentando acessar o sistema. Então, o que eu faço? Eu pego esse objeto aqui que está sendo passado e estou dizendo o seguinte, ó, o usuário, né, o detalhe do usuário que eu quero que você passe a usar da agora para frente, Spring Security, é definido por esse objeto aqui, tá? E a criptografia que eu quero que você use da agora para frente é essa criptografia que eu estou passando aqui como o objeto da criptografia que eu estou passando como parâmetro. Então, aqui eu estou já passando as informações para o Spring Security. Então, o que vai acontecer, né? Quando a gente entrar naquele nosso formulário de login e senha, que vai estar aqui, ó, que nós criamos na aula anterior, o que vai acontecer? Ele vai pegar as informações que vai ser digitada aqui nesses dois inputs de login e senha, que a gente vai ter que vir aqui e modificar algumas coisas aqui ainda, antes de concluir essa aula, e ele vai pegar essas informações e vai utilizar a informação de login e senha, né, do usuário. A primeira coisa que ele vai fazer é pegar esse objeto aqui, ó, detalhe usuário serviço, e passar as informações de login, né? Internamente ele vai chamar esse método e passar aquele username para cá, que a pessoa digitou. E ele, a partir desse username, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar o usuário no banco de dados e todas as informações referentes a ele aqui, ó. Inclusive quais são os seus papéis, né? A sua senha, os seus papéis aqui e o seu login e senha. Então, por isso, login e senha não, né? O seu login. Então, por isso que nós estamos passando esse objeto aqui para o Spring Security, porque internamente ele vai utilizar esse objeto para chamar esse método aqui, ó, para passar o username que a pessoa vai digitar lá no formulário de login, tá? E a partir desse username, nós vamos no banco de dados, pegar as informações do usuário, criar esse objeto user aqui, ó, com login, senha e papéis, e ele vai pegar esse objeto user que está sendo retornado e vai já ter as informações do nosso usuário que está no banco de dados para autenticar e autorizar o usuário
acessar as páginas de acordo com esta configuração aqui que nós fizemos, tá bom? E agora é o seguinte, quando o cara entra na nossa aplicação e ele autenticou, ou seja, o login dele está correto, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que encaminhar ele para uma dessas 3 páginas index aqui, ó. Então, se ele for um usuário comum, a gente vai encaminhar para essa. Se ele for um bibliotecário, a gente vai encaminhar para essa. Ou se ele for um admin, a gente vai encaminhar para essa. O que a gente tem que fazer? A gente vai criar mais uma classe aqui de configuração, que vai se chamar a classe de login de sucesso, né? Ou seja, se a pessoa tiver sucesso no login, dentro dessa classe a gente vai encaminhar ela para essas páginas aqui de login de cada tipo, né, essas páginas index de cada tipo de usuário. Tudo bem? Então vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, pacotes security, new class. E essa classe vai se chamar login sucesso. E ela vai se estender de uma classe também do nosso Spring Security. Tá bom? Só clicar em OK. A classe que ela vai estender vai aparecer aqui. Vamos clicar em Finish. Agora a gente tem que fazer a implementação do login sucesso. Só que antes nós temos que anotar essa nossa classe como se ela fosse um componente. Então vamos colocar a anotação aqui de componente, ou seja, quando a nossa aplicação rodar, o Spring Security já vai deixar disponível um objeto dessa classe para injetar quando a gente for utilizar esse objeto em algum ponto da nossa aplicação. Na verdade, a gente vai utilizar ele só aqui, né? Nesta configuração de segurança. Então, vamos já implementar essa classe por inteiro para a gente não perder tempo digitando o código. Então, eu já implementei a classe, como de costume, para a gente não perder tempo. Como a gente vai fazer acesso a banco de dados aqui também, eu já estou declarando um atributo de usuário repositório, para a gente fazer acesso ao banco de dados. E quando o usuário tiver acesso já feito na nossa aplicação, com sua senha, login, senha validado, ele vai ser encaminhado, né, o fluxo da nossa aplicação vai ser encaminhado para esse método aqui. Então, o que vai acontecer? Dentro desse método aqui, está sendo passado um objeto aqui, que é do tipo Authentication. O que esse objeto tem? Dentro desse objeto, ele já tem o username do usuário. Por quê? Porque ele já fez o login na nossa aplicação, ele já foi autenticado pelo Spring Security. Então, aqui dentro já tem o username do usuário, tá? Então, a gente está pegando o username aqui, ó, que é o nosso login. Então, por meio desse login, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando aquele método findByLogin novamente do nosso repositório para buscar este usuário. E quando eu busco esse usuário aqui, eu vou verificar quais os papéis, né? Pegar os papéis desse usuário e fazer a seguinte pergunta aqui, né? Se o usuário, depois eu explico esse método aqui que eu defini aqui embaixo, ó, tá? Então, se o usuário ele é admin, eu encaminho para essa página, que é essa página que nós criamos aqui, ó, index admin. Observe que ele está na pasta alt admin index admin, ó. Alt admin index admin. Se ele é um usuário comum, eu encaminho para o index do usuário comum. Se ele é um bibliotecário, eu encaminho para cá. Então eu declarei essa string aqui, e essa string, a princípio, ela está vazia, e dependendo do tipo, né, o papel do usuário, ela vai receber a string que representa o caminho da página index dele. E neste ponto aqui, eu estou pegando o objeto também aqui, que está sendo passado como parâmetro, esse response, ou seja, para redirecionar o usuário para essa página redirect URL que eu peguei de acordo aqui em cima com o tipo de usuário, né, de acordo com o papel do usuário. Então, o que esse método tem autorização faz? Observe que eu estou pegando o objeto usuário e passando para ele e uma string do papel. E aqui eu estou pegando, né, como parâmetro o usuário e a string de papel. Suponha que passou o papel admin aqui, ó. Ele está aqui. Aí eu pego esse usuário que está sendo passado como parâmetro e pego todos os papéis dele.
Então, eu pego primeiro o papel, normalmente vai ser só um mesmo, eu estou pegando por meio de uma lista aqui, porque se nós olharmos lá dentro do usuário, ó, esse get papéis, ele está retornando a lista de papéis do usuário, e aqui, o que eu estou fazendo? Pegando papel por papel e verificando. Ó, o papel do usuário que estava aqui na lista, ele é igual o papel que está sendo passado como parâmetro aqui? Ele é igual ao papel admin? Né? Se for, vou retornar true. Se não for, retorno falso. Né? Supõe que é. Então, ele entra aqui, essa redirect URL aqui vai ser atribuído esse valor para ela, essa URL, e quando ele é atribuído aqui, ele já pula aqui para baixo, porque ele não vai entrar nesse else if e vai ser direcionado para a página desse admin index aqui, tá? Se não for o admin index, eu passo novamente passando o usuário comum, né? E venho aqui e verifico qual papel que ele tem, se é igual ao papel usuário comum que está sendo passado como parâmetro. Se não for igual ao usuário comum, eu passo o bibliotecário. Um dos três vai ser, porque o nosso usuário sempre vai ter um papel. E se ele for bibliotecário, o que, que vai acontecer? Né? Ele vai entrar nesse if aqui e retornar verdadeiro. E vai encaminhar para o bibliotecário, né? Para o index do bibliotecário. Só que essas páginas aqui, ó, é o único ponto que eu estou, né, pegando elas e encaminhando para que elas sejam apresentadas. Observe que eu não estou dentro de um controlador aqui. E pelo fato de eu não estar dentro de um controlador, estar dentro de uma classe comum, né, que no máximo ela é um componente, o que, que está acontecendo? Essas páginas aqui ó, não estão sendo registradas como visão da minha aplicação. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma classe para registrar essas páginas aqui como visão. Tá bom? Então, vamos criar essa nossa classe. Vamos clicar aqui no pacote principal. E essa classe vai servir apenas para registrar essas nossas páginas como páginas de visão. Ela vai se chamar de configuração visão e ela vai implementar a interface WebMVC Configure. Então é só digitar o nome aqui, selecionar ela e dar OK. Depois a gente dá Finish. E agora a gente vai implementar, né? A gente vai registrar essas nossas páginas como páginas de visão da nossa aplicação. Então, como de costume, eu já implementei aqui o registro, né? Implementei o método, estou implementando esse método e observe que eu estou passando como parâmetro aqui, ó, essa variável de registro. E ela serve para dizer o quê? Para eu registrar no meu controlador essas minhas páginas. Então, eu estou registrando página por página que está sendo utilizada aqui no login sucesso. Estou registrando essas 3 páginas aqui na minha configuração de visão. E além disso, né, além de registrar aqui no controller, eu tenho que registrar o name dela também, que eu estou colocando a mesma coisa aqui para ela. E além disso, ó, uma página que não vai passar pelo controller também, que está aqui na nossa configuração geral, né, que é o nosso acesso negado, ó, eu também aproveitei e já registrei ela aqui também. Só que nós temos que dizer que essa classe aqui ela vai ser um componente também. Né? Por que, que vai ser um componente? Tem que ser criado um objeto dela e deixar disponível para ser utilizado na nossa aplicação. Então a gente já tem tudo aqui. Né? A gente já tem a configuração principal aqui, que é essa nossa classe de configuração de segurança. Pelo fato da gente, né, estar implementando os métodos dela aqui, né, inclusive esse userdetailBin, esse configure aqui, pelo fato da gente estar implementando esses métodos dela, a gente está precisando de outras classes, né? Por exemplo, essa detalhe usuário serviço aqui. Por isso que nós implementamos essa classe para deixar disponível o objeto dela na implementação desse método aqui. Essa login sucesso a gente acabou de implementar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui na nossa configuração de segurança, fazer a injeção de dependência aqui dela. Eu já fiz essa injeção de dependência e utilizar esse objeto dela aqui onde? Aqui nessa configuração. Então, quando
né, tiver sucesso, a gente vai chamar o método successRender, que é esse método aqui, e passar o nosso login sucesso. Tá? Então, esse login sucesso significa o que, que vai acontecer aqui com ele. Estou passando esse objeto aqui para o Spring Security também. O que, que vai acontecer? O Spring Security vai utilizar esse objeto para chamar o método, este método aqui, e por meio desse método aqui ele vai decidir em quais, né, páginas que vai ser encaminhado o usuário que acabou de fazer a autenticação na nossa aplicação. Tá bom? Então, a única coisa que está faltando aqui agora é nós terminarmos a implementação do nosso formulário de login. Então, aqui a gente vai ter que colocar o action, né, para o servlet do Spring Security. E aqui nós vamos ter que colocar o username que é utilizado pelo Spring Security para capturar o username do usuário, né, o nome do usuário, o login dele e a senha dele aqui embaixo. Tá? A gente vai ter que colocar nomes aqui que são padrões já para que o Spring Security consiga pegar essas informações. Então vamos implementar primeiro esse action aqui. Então eu já implementei essa ação. Então o que, que vai acontecer? Quando a pessoa informar o usuário e a senha dele, ele clicar no botão lá de entrar no nosso formulário, ele vai enviar para esse /login aqui. Quem que é esse /login? É um servlet que vai estar atendendo lá dentro do framework Spring Security. E esse servlet aqui vai pegar o username do usuário que está entrando e vai pegar também a senha dele. Então aqui o name vai ter que ser username e a senha dele vai ter que ser password. Então são essas modificações que a gente tem que fazer aqui nesse formulário, tá? Então ele tem um name aqui, esse username, quando ele mandar para esse servlet aqui do Spring Security lá internamente dentro do framework, ele vai pegar os dados via esse nome de parâmetro, né, que está sendo passado na requisição do formulário. Então ele vai pegar via username, via password, vai pegar esses dois dados aqui e passar para quem? Vai passar para esse, né, de acordo com a configuração que a gente fez aqui, ó, nesse configure, ele vai passar para quem? Ele vai pegar esse objeto detalhe usuário aqui que nós criamos e internamente ele vai chamar esse método aqui, ó, load user by name da nossa classe detalhe usuário que nós implementamos. Ele vai passar o username aqui. Eu vou acessar o banco de dados, buscar todas as informações do usuário pelo username dele, e eu estou retornando para o Spring Security aqui, ó, esse objeto user, né, que eu estou passando aqui o login dele novamente, a senha dele, que vai estar criptografada no banco, a gente vai fazer essa implementação na próxima aula, e aqui eu estou passando também quais são os papéis deste usuário, retornando isso aqui para ele. Quando ele pega esse objeto user aqui com essas informações, aí que ele vai comparar com essa senha que está sendo passada aqui no nosso formulário como parâmetro. E ele vai comparar como? Utilizando esse objeto de criptografia aqui que nós estamos passando para ele como parâmetro aqui, ó, tá? E esse objeto de criptografia foi criado por esse método aqui, ó, aqui em cima, tá? Dando certo a autenticação, ele vai para uma próxima fase. O que que é a próxima fase? A próxima fase é de autorização, que é onde ele vai utilizar essa configuração aqui, né? Ele vai verificar quais são os papéis do usuário que eu passei aqui para ele, ó, esses papéis aqui. Ele vai verificar um a um desses papéis e ver se o usuário tem algum desses papéis aqui para verificar se ele pode ter acesso a alguma dessas pastas aqui. E se tiver, né, autorizado, se tiver tudo bem, né, quando ele, por exemplo, suponha que ele está tentando acessar isso aqui, ele pega qualquer um dos três usuários, o Spring Security vai permitir que ele acesse. Mas logo após ele comparar a senha, né, fazer a autenticação, ele vai chamar quem? Um objeto desse login sucesso que a gente passou aqui como parâmetro também para ele na configuração. E aqui que ele vai verificar qual que é ele vai chamar esse método aqui, né?
utilizando este objeto aqui, e aqui ele vai verificar, né? De acordo com o username que ele já tem em mãos, que ele está passando aqui via Authentication para esse meta que eu peguei aqui, eu vou pegar as informações do usuário e verificar, ó. Ele é um admin? Se ele for, vai para essa página. Se ele for um user, vai para essa página. E se ele for um bibliotecário, ele vai para essa página. E outra coisa importante aqui também é que quando um usuário ele quiser sair do sistema, ele vai, né, ser encaminhado para esse logout aqui. O que que esse logout vai fazer? Ele vai tirar o usuário da sessão, né? Ele vai remover o usuário da sessão. Então, a gente tem que implementar esse clique de sair aí também, né? Desse logout. Então, a gente vai lá na nossa página de fragmento, onde está a nossa pública nave, e a gente vai chamar aquele logout lá. Então, a gente vem aqui, ó, copia o login, dá Ctrl C, dá Ctrl V aqui, e escreve logout. E que vai aparecer o sair aqui. Quem que é esse logout aqui? Esse logout é esse servlet que a gente está configurando aqui, que é do próprio Spring Security. É aqui que vai ser removido o usuário da sessão. Tudo bem? Faltou mais uma coisinha, que é no nosso formulário de login. Se acaso o usuário informar o login e senha de forma errada, a gente tem que dar uma informação para ele. Então, a gente tem que implementar isso aqui agora. E nós vamos implementar aqui. Então, eu adicionei mais uma div aqui. Se o username ou a senha do usuário estiver errada, o Spring Security vai mandar de volta para essa nossa página de login. Quando ele mandar de volta, ele vai colocar esse parâmetro aqui na requisição, dizendo que houve um erro. Então, aqui a gente só está testando. Ó. Se houver um erro, a gente mostra essa div. E essa div aqui vai mostrar essa mensagem para o usuário, dizendo que o usuário ou a senha estão inválidos. Então, para essa aula, que é apenas de configuração, nós já concluímos a implementação, né, dessa parte dessa aula aqui. E na próxima aula nós vamos testar o que a gente fez. Né? A gente vai modificar o cadastro do usuário já para cadastrar ele com a senha criptografada e a gente vai testar o que a gente fez aqui hoje em relação à autenticação e autorização do usuário. Então, só para a gente recapitular aqui. Quando a gente entra na nossa aplicação, né, colocou o Spring Security lá no arquivo POM, ele já gera isso aqui para a gente, automático. O que que a gente fez? A gente está substituindo essa autenticação e autorização automática dele por essas classes de configuração aqui, ó, por essa anotação aqui que a gente colocou, dizendo que quem vai substituir vai ser essa classe. E para substituir, a gente tem que criar outras classes também que vai dar apoio para ela, como por exemplo, essa usuário, detalhe do usuário que a gente criou aqui, né? Essa daqui, que nós criamos. Eu não entrei em detalhe aqui sobre as importações, porque o código vai ficar disponível. A gente tem que dizer também, se tiver sucesso no login, a gente também tem que implementar uma classe aqui também, e utilizar aqui nessa classe de configuração principal, e a gente também tem que dizer, né, qual que é a criptografia que a gente está utilizando. Então, por isso que eu implementei esse método aqui. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente vai modificar o cadastro do usuário para gravar já a senha dele criptografada e a gente vai testar a aplicação. Até a próxima aula.